Este é o Evangelho de Carreirinha. Hoje, João, capítulo 5. E assim foi curado o filho do oficial do rei Herodes, o oficial que morava na Galiléia, em Cafarnaum. E passadas estas coisas, portanto, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, porque quando João estava escrevendo este evangelho, o lugar ainda existia. E se existia, foi antes do ano 70 da nossa era, porque depois disso a cidade foi toda destruída e o tanque de Betesda ficou sob ruínas. Ora, existe ali, diz João, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes 5 pavilhões jazia uma multidão de doentes, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia do céu em certo tempo, agitando a água. Segundo a esperança geral da população, era assim que acontecia. E também todos criam que o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. 38 anos, uma existência inteira, o homem vivia no tanque, como um dos enfermos, cegos, coxos e paralíticos que ali existiam, esperando essa migalha angelical, essa loteria supostamente celestial. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Tu queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outra pessoa antes de mim. Já existem sindicatos da cura aqui, já há cartéis de ajuda mútua e eu sou solitário. Então Jesus lhe disse: não é preciso nada disso. Levanta-te, toma o teu leito no qual tu deitas e anda agora. Levanta agora. Imediatamente o homem olhou-se e se viu curado. As pernas e todos os seus membros atrofiados desde sempre estavam estendidos e fortalecidos. Ele se enxergou curado. E quando ele se viu curado, olhou, tomou o leito e pôs-se em pé e começou a andar. E começou a andar em pleno dia de sábado no templo, quando a religião dizia hipocritamente que nem a graça de Deus cabia, que nem cura divina justificava um salto de alegria, porque era sábado. Por isso, disseram os judeus ao homem que fora curado, que andava alegre carregando a sua maca, carregando o seu leito, que nada mais era
do que uma esteira de palha. Disseram a ele: hoje é sábado, homem. Não te é lícito carregar o leito. É pecado carregar o leito. É pecado fazer esforço. É obrigado a fazer descanso reverencial em nome de Deus. Ao que o homem que estava há 38 anos, num sábado de miséria, sem conseguir se levantar para nada, respondeu: olha aqui, o mesmo que me curou depois de 38 anos comendo migalhas de uma miséria que não me visitava, o mesmo que me curou foi o que me disse: toma o teu leito e anda. Ele tem autoridade sobre os demais. Ninguém me levantou, ninguém me curou. Ele pode mandar que eu faço. Perguntaram-lhe eles então: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas esse homem, que há 38 anos ali jazia, esse que fora curado, não sabia quem era aquele que o curara. Porque Jesus não faz propaganda de si mesmo para fazer o bem. Não faz, não precisa. Porque Jesus se havia retirado. Não botou uma placa, não deixou um folheto. E havia se retirado justamente porque havia muita gente no lugar. E ele não veio para propagandear, mas para fazer o bem manso e humilde de coração. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e ele continuava alegremente excitado. E Jesus lhe disse: olha bem para mim, vê que tu já estás curado. Portanto, não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior, para que a culpa não te esmague. Mantém tua consciência limpa. O homem retirou-se e disse então aos judeus que o estavam perguntando e abordando e até oprimindo, querendo saber quem o havia curado, e disse: foi Jesus. Ele foi quem me curou, aquele que vai ali. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas também no sábado e no templo. Mas Jesus lhes disse aos religiosos que o perseguiam por manifestar a bondade de Deus no dia em que supostamente Deus não queria fazer o bem para ninguém, nem que ninguém fizesse o bem a quem quer que fosse, porque naquele dia o único bem a ser feito era o bem de não se fazer nada. Que loucura! Jesus disse a eles: meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Por isso, por essa razão, os religiosos judeus ainda mais procuravam matá-lo. Mais intensamente tramavam e o odiavam, porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se, portanto, igual a Deus no nível da compreensão deles. Então, diante de tudo isso, Jesus falou: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, lhe revela o caminho, a verdade e a vida.
e maiores obras do que estas que até aqui vistes, ele me mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, olhando nos olhos, fazendo-se homem, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai, e vejam o Pai no Filho e o Filho no Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Não entra em juízo. Quem ouve a minha palavra, o Evangelho, e crê que ele é divino, crê que ele é graça, crê que ele é palavra de Deus, crê que ele é manifestação de Deus, quem tem essa certeza, quem guarda essa alegria da boa nova, que a minha palavra engendra no coração, por essa fé, tal pessoa não entra mais em juízo nenhum. Ao contrário, passou da morte para a vida eterna. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, esses viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Ele é o homem dos homens. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham hoje nos túmulos ouvirão a sua voz, e todos aqueles que ouvirem a sua voz sairão. Os que tiverem feito o bem, os que tiverem feito o bem, os que tiverem amado, sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, sairão para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço os fatos reais, não da história, mas da história que só meu Pai viu e vê no coração humano, do modo como eu vejo, como eu ouço, como me é dado enxergar, eu julgo. E o meu juízo é justo, é verdadeiro, porque eu não procuro o meu lado, eu não tenho lados. Não procuro e não comparo com a minha própria vontade, e sim com o significado estabelecido para a vida segundo aquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, eu sou só um profeta de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Só estou criando um caminho religioso, mas é outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João o Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, nem mesmo de João Batista eu necessito. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que vocês todos tenham a chance de serem salvos da sua dureza de coração. João Batista, na verdade, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas durou pouco.
Eu, todavia, tenho maior testemunho do que de João o Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou, de que eu não estou aqui por vontade própria. O Pai me enviou. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, o Pai. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, mas no coração é Ele quem testifica a meu respeito. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Sempre que vedes a manifestação do Evangelho, não é com regularidade que abraçais a palavra, é uma eventualidade, o acordo de vocês com a palavra. Portanto, por não crerem na minha palavra, não a têm permanente em vós e não andam no caminho da vida. E quando examinais as Escrituras, por que examinais? É porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas mesmas que testificam de mim. Elas em si não trazem a vida eterna. A vida eterna é aquele que crê em mim, quem a carrega no coração. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Preferis examinar as Escrituras para sempre, ao invés de virdes a mim, ao Evangelho da vida, para terdes a boa nova plantada no coração. Eu não aceito a glória que vem dos homens, nem do coro das religiões, nem da assembleia de todos os testemunhos. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por isso, até quando falais bem a meu respeito, eu não aceito nada que vós dizeis, porque o amor de Deus não está em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o recebereis. É assim que vocês fazem. Como podeis crer em mim e na palavra? Vós, os que aceitais glória uns dos outros, trocais figurinhas de fanfarras, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Como podereis crer? Quem carrega esse vento todo no coração jamais enxerga o significado real e o peso verdadeiro das coisas. Não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai. Não, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque em mim vós não credes, mas em Moisés vós credes. É Moisés quem vos acusa, porque se de fato cresceis em Moisés, já terias desistido de Moisés e crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito, dizendo: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, nele devereis crer. Se, porém, não credes nos ensinos e nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Como crereis nas minhas palavras? Este foi o Evangelho de Carreirinho, para mim e para você, hoje. Vem IVTV, o canal é você.